Novas informações sobre o caso de Carlos Leite. Corinthians pode ficar totalmente livre da dívida. Temos novas informações para você. Corinthians negocia os names rights da Neoquímica Arena a valores astronômicos. Vou trazer para você também. Vamos falar sobre possíveis reforços. Augusto Melo deu entrevista ontem. Vamos falar também aí sobre os próximos confrontos do Corinthians na Copa do Brasil. Kaká chegando no timão. Fiel, o vídeo realmente está bombando, recheado de informações do Corinthians. Quero pedir humildemente para você já deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque trazemos de 2 a 3 vídeos diários. Por isso que é importante que você ative o sininho de notificações. Sempre que postarmos vídeos, a plataforma YouTube vai te notificar. Vale lembrar que quando chegarmos aí a 30 mil inscritos, vou sortear 2 lindas camisetas do Corinthians para vocês, tá? Um canal que é bem novinho, mas está crescendo muito, com bastante potencial, graças a vocês. Então peço humildemente aí, já vamos deixar o likeão, vamos se inscrever para ajudar o corintianeiro aí, que eu trabalho muito, mas muito para trazer o melhor da informação para vocês. E aqui no canal, como eu já disse, eu respondo fiel todos os comentários, sem exceção. Aqui eu não me permito ficar sem responder sequer um comentário. Ontem eu fiquei aí até 1h30 da manhã respondendo o comentário de vocês, e acabando esse vídeo aqui, vou responder os comentários que estão atrasados, mas são bem poucos, tá, fiel? Então vamos falar de Corinthians, vamos falar o que interessa. Fiel, quero trazer uma notícia aqui para vocês sobre a seguinte questão. O Benjamin Bach, uns 4 dias atrás, trouxe informação que o Fabinho Soldado teria causado aí grande polêmica no Corinthians e o seu fim poderia estar próximo. Em outras palavras, o apresentador quis dizer que o Fabinho Soldado é um cara bastante arrogante na forma que trata os profissionais, tanto empresários do jogador, quanto os setores do Corinthians, como o setor jurídico, como o setor financeiro. É um cara muito arrogante de se trabalhar. Isso gerou uma polêmica enorme aí, porque o Fabinho Soldado chegou no Corinthians realizando ótimos trabalhos. Inclusive ele disse que ele tinha somente o apoio do Augusto Melo e o resto estavam forçando a saída do Fabinho Soldado. Acontece que o craque Neto trouxe informações que isso não passa de uma grande mentira, que o Fabinho Soldado vive um clima muito agradável de se trabalhar no Corinthians, tá, fiel? Inclusive todos os profissionais gostam dele. Dá pra ver nas entrevistas do Fabinho Soldado quando vai apresentar um jogador. É um cara que se porta muito bem na hora de falar, e que essas informações do Benjamin Bach seriam falsas, fiel. Como eu trouxe essa informação aqui no vídeo, obviamente que eu dei a fonte. Falei, ó, essa informação é do Benjamin Bach. E hoje foi revelado aí que essas informações não são verdadeiras. Quero dizer também que eu achei bastante estranho, porque o Fabinho Soldado chegou no Corinthians fazendo um ótimo trabalho. Me ajude a lembrar aí se eu esquecer de alguém, mas ele ajudou diretamente, porque o Corinthians já tinha contratado um pouco de jogador. Quando ele chegou, ele ajudou diretamente na contratação do Matheus França, do Pedro Raul, do Igor Coronado, do Kaká, que é jogador do Corinthians, deve se apresentar aí nos próximos dias ou nas próximas horas. Então o Fabinho Soldado vem demonstrando um ótimo trabalho no Corinthians e realmente não dava para entender o porquê que estava causando esse alvoroço todo. Mas situação esclarecida, quero que vocês comentem aí, porque eu respondo todos os comentários mesmo, fiel. E sua opinião aqui nesse canal é de grande importância para mim. E eu não respondo comentários com emote ou não, tá, fiel? Ou põe só um negocinho lá para disfarçar, não. Às vezes eu comento com vocês, eu respondo textos para esclarecer mesmo, porque eu faço muita questão de vocês aqui no canal. Fiel, quero trazer para vocês aqui o próximo confronto do Corinthians na Copa do Brasil é contra o São Bernardo. Pedreira, hein, fiel? Pedreira. São Bernardo não tá perdendo para ninguém no Campeonato Paulista. Corinthians perdeu para o São Bernardo no Paulistão de 1-0. Inclusive o Corinthians ficou com 1 a mais praticamente o jogo todo, e o Corinthians aí não conseguiu ganhar de São Bernardo. É um time casca dura, é um time muito bem treinado pelo Márcio Zanardi. Inclusive foi a primeira opção do Augusto Melo para ser treinador do Corinthians. Ele só não foi porque atingiu um número de jogos no São Bernardo e não poderia assumir o Corinthians no Paulistão. Aí então o Corinthians trouxe aí o Antônio Oliveira, tá, fiel? Então o Corinthians tem uma pedreira para enfrentar o São Bernardo lá no estádio 1º de maio.
Detalhe importantíssimo, caso tenha empate, a partida vai para os pênaltis, mas o Corinthians deve preparar muito bem para enfrentar esse time para a gente não ter nenhuma surpresa. Vale destacar que domingo jogamos agora contra o Água Santa e 4 dias depois já enfrentamos o São Bernardo. Depois vamos ficar 20 dias parados, vamos jogar novamente só no dia 3 de abril na Copa Sul-Americana, tá, Fel? Então o Antônio Oliveira vai ter praticamente outra pré-temporada aí para trabalhar, já que não fez essa pré-temporada inteira aí por causa do senhor Mano Menezes, certo, Fiel? Fiel, quero trazer para vocês aqui para esclarecer, porque muitos estão falando ainda sobre o Depena e o Thiago Heleno, e o Augusto Melo deu entrevista ontem para a Rádio Bandeirantes, descartando totalmente o Depena e o Thiago Heleno. Eu fico muito feliz com isso, porque eu também descartei. Então as fontes aí, graças a Deus, as informações estão batendo. Augusto Melo disse que não tem nada de concreto, nunca procurou o Depena. Já o Thiago Heleno foi feita uma pequena sondagem em respeito ao Antônio Oliveira, que teria sugerido o zagueiro. Mas o Corinthians em momento algum avançou ou chegou a fazer uma proposta oficial para nenhum desses dois atletas. Então, para vocês ainda que estão em dúvida ou estão vendo alguém falar aí de Thiago Heleno ou Depena, vocês já esquecem, porque esses jogadores não farão parte aí do plantel do Corinthians, do planejamento do timão. Quero trazer outros detalhes para vocês, foi o Kaká, que também foi perguntado sobre o Kaká. Vale lembrar que dia 7 fecha o mercado da bola e o presidente foi muito tranquilo em dizer que falta apenas detalhezinhos para fechar com o jogador. Eu trouxe para vocês que o Kaká já é jogador do Corinthians e realmente é. Só que o Corinthians, após os vexames que aconteceu com o Lucas Veríssimo e o Mateuzinho, que eles chegaram a treinar no clube e depois saiu, o Corinthians adotou uma nova política. Corintianeiro, qual que é esta nova política? Só vai anunciar o jogador quando ele assinar realmente o contrato. Se não hoje, mas nos próximos dias eu garanto para vocês que o Kaká vai estar chegando aí para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. Obviamente que ainda a assinatura não está no papel, então a gente não pode falar aí, nossa, mas é 100%, mas tem que acontecer algo muito absurdo para o Kaká não ser jogador do Corinthians, tá, Fiel? Então eu trago para vocês aqui que o Kaká é o novo reforço aí do Corinthians. Foi perguntado também se poderia chegar mais reforço ainda nessa janela, uma contratação surpresa, porque ainda é dia 4, faltam 3 dias, e o próprio presidente disse que vai consultar o Antônio Oliveira para ver se tem algo emergencial para agora. Obviamente sabemos que tem posições carentes no Corinthians, como volantes, como laterais aí, tá, Fiel? E o Corinthians vai buscar essas peças sim, mas eu acredito que essas peças devem chegar no meio do ano no Corinthians aí, tá, Fiel? Obviamente que ainda não estamos com o time ideal, mas vamos ficar, tá? Então esclarecido para vocês algumas partes aí sobre o mercado da bola. Fiel, quero trazer para vocês aqui sobre os names rights do estádio Neoquímica Arena para atualizar vocês o que acontece, tá? Vou trazer para vocês o seguinte, da forma mais simples possível. O Corinthians tem um contrato do estádio Neoquímica Arena com a Hypera Pharma, por isso que o nome está escrito lá Neoquímica Arena, porque faz parte da Hypera Pharma, empresa que o Corinthians tem um contrato com este laboratório, tá, Fiel? O que acontece? O Corinthians está negociando com uma empresa que até então o nome está em sigilo, a empresa não quer ser divulgada o nome por enquanto. Corinthians está negociando, está bem encaminhado, não está avançado, está bem encaminhado, Fiel. As negociações estão fluindo muito bem, por valores astronômicos. E não é para menos, Augusto Melo cobrou uma facada aí da VaideBet, da Brax, enfim. O Corinthians agora, quem quiser usar a marca Corinthians, vai ter que desembolsar um alto valor financeiro, tá? Até porque o Corinthians vale e muito. Tanto é que o Augusto Melo já deixou claro em relação à Libra e à Liga Forte, que a Liga Forte quer patrocinar o Corinthians para ter os seus direitos de transmissão, e o Augusto Melo deu um ultimato na Libra, que seria a Rede Globo, falando: nós aceitamos ficar na Libra sim, mas queremos ganhar o mesmo que o Flamengo, os mesmos valores. E detalhe, não é por boca não, o Flamengo ganha tanto, vou te pagar tanto. O Corinthians quer ver o contrato na mesa. Então, o
Corinthians aí tomando as rédeas e obviamente nós somos muito grande, fiel. E lógico que a gente não pode aceitar ganhar menos que qualquer time brasileiro, porque somos o maior do mundo, tá? Então o Corinthians aí muito próximo também de continuar na Libra, muito próximo de ganhar as mesmas cifras que o Flamengo. Voltando para os numbers rights da Neoquímica Arena, existe esse contrato com a Hypera Pharma. Caso o Corinthians feche com essa empresa, ele tem que pagar uma multa, tá, fiel? Ele tem que pagar uma multa, foi o mesmo caso da VaidBet. O Corinthians pagou uma multa para o seu patrocinador atual para a VaidBet entrar. É o mesmo caso agora com a Hypera Pharma. O Corinthians vai ter que pagar uma multa para esta empresa entrar. Corintianeiro, quais são os valores determinados, que é esse valor astronômico? Fiel, a informação que temos é que são valores astronômicos. O valor eu não sei para trazer aqui para vocês. Eu até imagino o valor, porque saiu um zum, saiu um rumor, mas eu não vou trazer para vocês porque eu não vou denegrir minha imagem aqui e falar uma besteira. Então eu vou apurar com carinho para trazer para vocês de forma concreta. O que temos de concreto é o tempo de contrato. O Corinthians está querendo fechar com essa nova empresa por 20 anos, fiel. 20 anos aí para fechar com essa nova empresa aí, para ter o seu nome aí no estádio e usar aí todas as funções do nome rights, usar placas do estádio, entre outras coisas, Corinthians podendo definir de vez essa situação da Neoquímica Arena. Fiel, vamos falar agora sobre a ação judicial envolvendo o Carlos Leite, porque temos novas informações. Aí, por isso, tá vendo? Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque é uma informação atrás da outra, fiel. Informações verdadeiras e transparentes como você merece. O Corinthians trouxe no vídeo de ontem que o Yunque Lee, diretor do setor jurídico do Corinthians, porque o empresário Carlos Leite está cobrando o Corinthians na justiça sobre uma confissão de dívida assinada pelo Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, de uma dívida de 62 milhões de reais. Até então, o Corinthians tinha sido condenado em primeira instância a pagar se não teria seus bloqueios de conta. Porém, o Corinthians entrou com recursos alegando que só a confissão de dívida não seria o suficiente, que ela teria que ter uma base, ela teria que ter aí parâmetros. O que são esses parâmetros? Contratos. Por isso, o setor jurídico do Corinthians pediu os contratos originais que provem essa dívida que o Corinthians deve para o Carlos Leite, tá, fiel? E até então a assessoria do empresário não teria apresentado nenhum documento, sendo que a justiça aí deu 10 dias úteis para apresentar os documentos, tá? E até então, até o dia de hoje, procurei informações antes de entrar, documento nenhum foi apresentado e vamos ter nova audiência marcada em breve. Acontece a situação seguinte, fiel, isso eu trouxe ontem. Se você quiser saber mais minuciosamente tudo sobre esse assunto, eu trouxe um vídeo completaço ontem, um golaço do setor jurídico do Corinthians, um golaço mesmo, e o Corinthians tem grande chance de ficar livre dessa dívida do Carlos Leite. Agora a informação nova que eu quero trazer para vocês referente a esse assunto é a seguinte, fiel. Antes de entrar no vídeo eu conversei bastante, fiquei aí 15 minutos no telefone, falei, corintianeiro, a situação real ela é a seguinte: esses contratos originais, eles existem sim, mas podem ser aí significativamente o valor bem abaixo do que, mas muito bem abaixo desses 62 milhões de reais que o Carlos Leite quer receber. Aí ele falou, mas por quê? Qual que é a situação? Ele disse, porque a maioria destas dívidas que o Corinthians tem com o Carlos Leite estão prescritas. Ou seja, já passaram mais de 5 anos. Segundo a lei brasileira, fiel, vocês sabem, se você faz uma dívida lá e você não consegue pagar, ou por N motivos aí, depois de 5 anos passados, essa dívida ela é prescrita, essa dívida não pode ser mais cobrada. E o Duílio Monteiro Alves, junto com o senhor Carlos Leite, o Duílio assinou uma confissão de dívida para o empresário receber dívidas lá do passado que eles não conseguiram pagar. Dívidas que já estão prescritas e que o Corinthians não precisa pagar. Mas mesmo assim ele assinou para então o senhor Carlos Leite receber, porque ele quis tirar o dele da reta, em outras palavras. Bom, Carlos, a gente não conseguiu pagar, a dívida prescreveu, mas eu tô saindo porque perdi as eleições, mas vou escrever aqui para você que é uma confissão de dívida para você receber. Ele entrou na justiça, mas não contava que o setor jurídico do Corinthians hoje não é o mesmo setor jurídico da época do Duílio Monteiro Alves. Aqui o Corinthians hoje não joga do lado de empresários.
O Corinthians hoje não é amiguinho de empresário. Inclusive, quem tem jogador no Corinthians hoje vai ter que andar do jeito que o Corinthians quer, a música que o Corinthians quer tocar. Inclusive, acabou essa mamatinha de jogador da base sair por preço de banana, por sair por preço irrisório, pelo Corinthians dever favor por empresários, ter que facilitar a negociação. Hoje o Corinthians é diferente, irmão. Hoje o Corinthians é outro. Tanto é que o Wesley, o Everton da Inglaterra e o Sevilha da Espanha quer levar o jogador, o Augusto Melo já disse, quer levar, beleza, a multa é 100 milhões de euros. Em outras palavras, 537 milhões de reais. Em outras palavras, não está à venda, porque quem vai pagar isso? O jogador mais valorizado foi o Endrick, 300 milhões. O Corinthians pode até descer esse valor para comprar, mas o que eu quero trazer para vocês é que se quiser comprar, vai ter que pôr a mão no bolso, porque o Corinthians hoje acabou com isso. E o próprio Augusto Melo disse que jogadores revelados na base do Corinthians, a maior parte, se houver vendas, não vai ficar com os empresários. Então, na hora de você redigir o contrato, a maior parte de uma futura venda será do Corinthians, não será de empresário. Isso se o jogador quiser. Se o jogador não quiser, pega suas malas e tria, irmão. E tria. Esse é o novo Corinthians, tá, fiel? Então, trazendo informações completas aí para você, se mesmo que o Carlos Leite apresente esses documentos originais dessa dívida de 62 milhões de reais que o Corinthians deve para ele, ele vai ter que provar que essas dívidas estão, todo montante da dívida ele vai ter que provar uma por uma, e toda dívida que estiver prescrita, e são muitas, fiel, afinal estamos falando de 16 anos de renovação e transparência, estamos falando de 16 anos do Corinthians na mão de empresários, então quer dizer que eu acredito que não deve ter uma dívida que não esteja prescrita, então o Corinthians pode aí livrar totalmente dessa dívida com o empresário Carlos Leite, fiel, não é nem pelo valor, obviamente que o valor ajuda muito o Corinthians, mas é pela questão da gente ter, tipo assim, um gostinho de vitória em cima desses empresários, um gostinho do que o nosso Corinthians está renascendo. Porque o Carlos Leite, ele não é o único empresário que o Corinthians deve, tá, fiel? O Corinthians deve mais empresários aí, como Juliano Bertolucci, Will Dantas, que foi um empresário do Pedrinho. O Corinthians deve muitos empresários aí. Mas a grande questão é que o Corinthians está acordando não, tem novos administradores que estão cuidando bem do Corinthians, coisa que não estava sendo bem cuidados aí na gestão passada. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso, quero agradecer demais a sua presença aqui no canal, meu muito obrigado por tudo, vocês são demais, obrigado mesmo, estamos juntos, vou responder todos os comentários que estão faltando, que são poucos, e já vou estar lá para responder os comentários desse vídeo. Basta você deixar seu comentário lá, que eu já vou estar respondendo e já respondo o seu na hora também, porque aqui sim, nesse canal, vocês são respondidos, tá? Meu muito obrigado então, e vai Corinthians!